Você ajeitou todo o set para fotografar uma lata de refrigerante super legal, preparou tudo, clicou, a hora que a imagem subiu para o seu computador você viu, nossa, tá esquisito esse reflexo. Será que dá para fazer foto de bebida, ou foto de produtos, ou ainda foto de latas metálicas sem passar raiva? E eu te digo, dá sim. Mas você ainda pode me perguntar, será que é muito difícil controlar, eliminar os reflexos? Eu vou te mostrar no vídeo de hoje a técnica que eu uso para iluminar fotos de produtos, produtos metálicos, fotos de bebidas, sempre controlando direitinho a luz, e é o jeito que eu uso para fazer os meus trabalhos comerciais. Antes de te mostrar como eu resolvo isso, eu vou te mostrar essa foto aqui, que provavelmente muitos de vocês aqui ou de outras pessoas que têm dificuldade acaba acontecendo com isso aqui, com o reflexo. Mas a gente pode chegar nesse resultado aqui, ó. E essa nem é a foto final que eu vou produzir hoje. Você consegue perceber a diferença? Na verdade, a questão não é eliminar os reflexos, e sim como que a gente lida com eles, como a gente inclui eles na cena, porque afinal de contas os objetos metálicos, brilhantes, plástico, carro, latinha, joias, eles vão estar lá. O reflexo não tem jeito de você eliminar. Então o que vai acontecer? Eu tenho que incluí-los até como um objeto compositivo. Ah, mas antes da gente continuar aqui, dá uma conferida se a sua inscrição está feita aí, porque o YouTube andou desinscrevendo algumas pessoas. Então também já aproveita e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos desse tipo aqui. E tá cheio de novidades no canal, um monte de vídeo bacana. Então aproveita aí. Como eu te disse há pouco, na verdade a gente tem que lidar com os reflexos. Então tudo começa quando você interpreta o seu material. Se você está fotografando, por exemplo, um secador de cabelo que tem aquele plástico brilhante, ele vai dar o mesmo tipo de reflexo que uma latinha de refrigerante. Ou se você está fotografando uma joia, ela vai dar o mesmo tipo de reflexo que um para-choque cromado de um carro. Então tudo começa com você observando. Existem alguns truques que a gente faz, é claro, isso ajuda, mas desde que a foto peça isso. Então, por exemplo, você pode passar um verniz fosco, mas se o resultado final é aquele brilho extremo que parece que é aquele black piano, né? Você vai fotografar, por exemplo, uma air fryer, que eu já fiz muitas vezes aqui. Ela tem aquele plástico brilhante preto e no briefing até vem black piano. Eu não posso passar o verniz. Agora, se é um material que, por exemplo, hoje aqui na latinha do Monster, eu passei o verniz até para segurar as gotinhas. Então, o que pode acontecer? Dependendo do seu briefing, você pode usar ou não o verniz. Se você não pode usar o verniz, a gente tem que usar essas seguintes técnicas. Eu tenho um material difusor, um de cada lado, e eu não posso jogar a luz direta. Mesmo que o meu strip haze ali no fundo e esse outro strip haze que vão fazer as luzes laterais, eles sejam uma luz suave, e eu até ainda coloquei a colmeia para deixar ele um pouquinho mais concentrado e não espalhar demais, porque justamente eu quero um brilho fininho, não quero um brilho que abrace a lata. Então você vai controlando também com esses acessórios. O grid serve para isso. E aí, como que eu vou fazer para controlar? Se eu não tenho o material difusor além do próprio difusor da minha fonte de luz, como a lata ela é cilíndrica e metálica, ela vai devolver aquele reflexo duro que a gente chega até a perder informação do escrito ali, das letrinhas e tudo mais. Então você tem que ficar muito consciente disso para decidir ou não usar. Antes de te mostrar a foto luz a luz para vocês entenderem os posicionamentos, eu vou mostrar como eu configuro a câmera aqui no computador. E essa configuração tem a ver com o final da foto, que eu vou mostrar mais adiante no vídeo. Por quê? Eu vou usar uma técnica de splash para fazer o efeito que vai dar o tchan nessa foto. Então, eu já concebi essa foto para fazer ela em duas etapas, a parte seca e a parte molhada. Inclusive, eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar o card aqui, o link na descrição para você assistir depois desse vídeo, que eu mostro também uma outra concepção de trabalhar com reflexos em garrafas, porque ela também gera os reflexos, mas ainda a gente tem que lidar com a transparência do vidro. Então, a hora que terminar aqui, você assiste lá. Como eu disse antes, a configuração é pensando lá no splash. Então, eu vou fazer a velocidade
1/160, que é a velocidade que eu consigo ter preto total no estúdio, então as luzes de gravação, as luzes de modelagem não vão interferir na foto. A abertura vai ser 5.6, porque é uma abertura que eu consigo ter uma boa profundidade de campo, levando em consideração a distância da câmera e da lata. O ISO vai ser 1600, que é um ISO que eu consigo fazer a foto com as potências baixas necessárias para fazer o splash, para congelar a água. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no card também e o link na descrição para que você possa entender melhor o conceito de splash. Agora que a câmera já está configurada, vamos começar luz a luz e vamos iniciar pela luz do fundo. Como a paleta de cores desse produto é preto e verde, eu vou usar um fundo de papel preto iluminado de verde ali com a luz que vai embaixo da mesa de trabalho. Vamos para a primeira luz lateral. Você pode notar que o reflexo não está estourado e que eu coloquei o strip haze um pouco mais afastado da linha da lata. Então, ao posicionar o strip haze para trás da linha da lata e em 45 graus, difundindo no material difusor, eu tenho só esse fiozinho de reflexo que vai deixar ele super bonito. Vamos agora partir para o outro lado. Se a gente reparar, o reflexo está exatamente igual, na mesma posição da lata, porque eu fiz exatamente um espelho da luz igual do outro lado. Agora vamos fazer as duas luzes juntas. Você pode reparar que os dois reflexos estão iguais e mesmo tendo dois flashes na cena, eu não tenho nenhuma interferência lá no fundo. Então agora eu vou fazer a foto com a luz lá do fundo. É bem isso que eu quero, é bem isso que eu planejei, porém a gente ainda tem uma coisa. O rótulo ele está um pouco apagado, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um quarto flash, vou segurar na mão, na posição que eu quero, e acender esse rótulo. E ele não vai só acender o rótulo, ele vai valorizar as gotinhas. E esse truque aqui já vale seu like aí, porque inclusive ajuda o canal a crescer e me mantém motivado para a gente continuar produzindo vídeos assim. Vamos lá! Eu vou segurar ele aqui no alto, ó, posicionar exatamente onde eu quero e olha que bacana. O rótulo está super iluminado, as outras luzes eu não tenho nenhuma interferência e ainda assim agora eu valorizo o gelinho falso, eu valorizo as gotinhas. Ah, lembrei de uma coisa, por falar em gelo falso, eu lembrei que eu gravei um vídeo da foto de uma lata de água tônica. Então eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição. Lá eu explico exatamente o que é esse material para fazer o gelo falso, inclusive custa baratinho, você vai ver. Você tá vendo o trabalhão que tá dando para fazer uma foto dessa? E eu nem fiz a última parte da foto, que é o splash, ainda que tem mais um tantão de tempo ainda para conseguir completar a foto fora pós-produção. Então a gente tem que saber calcular direitinho quanto vai custar um projeto desse. Para isso, eu escrevi esse meu livro aqui, ó, Posso Viver de Fotografia? Nesse livro eu abordo todas as questões do empreendedorismo, desde a precificação, calcular o custo da sua hora, inclusive tem um capítulo exclusivo sobre direitos autorais. Então, se você quiser a versão online, ele tá lá no Amazon, vou deixar o link aqui embaixo, ou se você quiser a versão física, é só me mandar uma mensagem e os meus contatos estão na bio do canal. Você acabou de ver como é que eu fiz para fazer a parte seca da foto. Agora quero que você adivinhe o que uma furadeira e uma bola de tênis tem a ver com o restante da foto. Na verdade, foi a única coisa que eu encontrei redonda e que tem o mesmo diâmetro da lata, porque a minha ideia, a minha concepção desde o início é fazer a foto pensando na pós-produção, então eu vou fazer montagem propositalmente e eu precisava de alguma coisa que girasse, que espalhasse a água girando, e aí eu procurei aqui no estúdio, a única coisa que eu achei foi a bolinha de tênis que eu uso para brincar com o cachorrinho quando vem aqui de vez em quando. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar isso daqui. Agora que está tudo no lugar aqui, é só molhar a bolinha e fazer alguns testes. Vamos lá. Olha que legal, é isso, mas o ângulo ainda está muito inclinado.
Se eu acelero logo que a bolinha tá cheia, as gotas ficam maiores. Se eu clico um pouquinho depois de ela já estar rodando, fica com um pouco mais de cara de galáxia. Então eu vou encontrar o meio termo aqui. Ai, agora eu deixei a jarra na frente aqui, saco. Tava perfeito. Não consegue, né? Vamos lá de novo, vamos ver se eu consigo reproduzir igual. Provavelmente vai ser essa a final. Agora que eu acertei a foto, eu vou fazer a pós-produção e trazer aqui no vídeo para você a foto final. Mas antes disso, eu vou te dar 3 dicas que podem ser bastante úteis para você que quer fazer foto de produto, ou foto de coisas metálicas, ou ainda, mesmo que sejam plásticos, porque eu já disse, tem o mesmo comportamento. Então lembre-se, você pode usar verniz fosco, aquele verniz fosco que a gente usa para fazer artesanato. Ele não só vai deixar o reflexo um pouco mais controlado, desde que o seu briefing permita, mas também ele segura as gotinhas quando a gente usa aquela mistura de 50% glicerina, 50% água. Se você põe direto sem o verniz, as gotinhas tendem a escorrer. A segunda dica é que você não precisa ter um material profissional como o meu aqui, que chama-se Tercron. Você pode usar papel vegetal. Então você vai numa papelaria boa e eles têm aqueles rolos grandes. Eu usei papel vegetal durante anos na minha vida até conhecer o Tercron, mas o papel vegetal vai te atender muito bem. E a terceira dica é, lembre-se que eu já até disse aqui no vídeo, o reflexo não é para ser eliminado em determinadas situações, é para fazer parte da composição da foto. Imagina essa imagem num fundo verde escuro, se não tem o reflexo, você não separa o produto do fundo. Então, pode ser que em determinadas situações, por exemplo, um óculos aqui assim, o reflexo não é bem-vindo e você não vai jogar verniz no óculos da pessoa. Mas, se você está fazendo esse tipo de foto, o reflexo é extremamente bem-vindo. E além dessas 3 dicas, eu ainda vou te falar mais uma coisa super importante. Não fica você pensando assim, eu tenho Speedlight, eu não consigo fazer. Pois você consegue. Tudo que eu fiz aqui é possível fazer com o Speedlight. Porque o que é importante é o modificador que está na frente dele. Enquanto você olha aqui a foto final, já clica no card aí na playlist, onde você vai encontrar as 4 aulas que eu falo sobre Speedlight. Bora pro próximo!